Mas a palavra de Deus é a palavra que traz a paz às nações, aos nossos corações. É como diz o Padre Francisco, ele fica aí batendo na tecla para dizer, olha, a paz, ela só acontece quando acontece dentro do coração do homem. Então, não é porque nós estamos rezando aqui, ele também fala isso, que a gente está aqui rezando para o Irã, que vai ter paz lá no Irã. Para nós é importante rezar por eles, mas a paz lá no Irã, quem tem que construir é o povo do Irã e os seus governantes, aqueles que estão respondendo pela paz. Agora, nós podemos rezar para que favoreça a paz. Agora nós temos que fazer construir a paz aqui onde nós vivemos. E como é que a gente constrói a paz? A palavra de Deus aqui hoje deixa muito clara duas palavras-chave, tanto na primeira leitura, como no Evangelho, como também no Salmo. Vamos ver aqui, primeira leitura de hoje, um trecho retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo aqui, ele embarca, vai para o lado de Pafos, Perge, Panfilha, e depois chega a Antioquia. E ele entra numa sinagoga. E lá, nessa sinagoga, lê a palavra de Deus e vai falar da pessoa de Jesus. Mostrando sempre esse Deus que agiu na história do povo, desde o momento em que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E depois do tempo em que mandou os seus profetas e os seus reis. E o primeiro rei que o povo quis foi Saul. Então, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados. E eles escolheram então um rei. Pediram um rei a Deus. Deus mandou Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Mas em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Como é que Deus testemunhou a respeito de Davi? Deus disse o seguinte de Davi: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Encontrei nesse homem, um homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Ou seja, quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que é humilde, que reconhece que sem Deus é nada, e por isso se coloca à disposição de Deus. Humildade. Mas se ele vai fazer em tudo a vontade de Deus, é uma humildade que se coloca a serviço. Estou aqui, Senhor, pode contar comigo. E o apóstolo Paulo, falando então do rei Davi, ele também fala que, conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Mas antes desse Salvador vir, havia um precursor, João Batista, aquele que pregou o batismo. E João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual eu nem mereço desamarrar as suas sandálias. Vemos em Davi a humildade e o serviço. Este é aquele que está disposto a fazer toda a vontade de Deus. E em João, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça. Não sou eu o protagonista, é Ele. E eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Humildade. Jesus é mais importante do que eu. Amém? Primeira leitura já nos coloca duas figuras gigantes, Davi e João Batista. Humildade e serviço. Disponibilidade a Deus. No Salmo, tem aqui, no meio das estrofes, a segunda estrofe vai dizer: encontrei e escolhi a Davi, o meu servidor. Fala de serviço novamente. E o Evangelho: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo
não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E diz aqui bem bonito: se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Humildade. Saber que o Criador é mais do que nós. Saber que sem Ele somos nada. Tá certo? O servo não é maior que o seu Senhor. O mensageiro não é maior daquele que o enviou. Se nós soubermos disso no nosso coração, nos fazermos humildes e colocarmos a serviço uns dos outros, nós seremos felizes. Amém? Quando a gente está falando dessas guerras, o que é que acontece? O que acontece no coração do homem é que ele não quer ouvir a palavra de Deus. Ele não quer servir, ele quer ser servido. Ele não quer tornar o outro importante, ele quer ser o importante. Deu para entender? Diferente da dinâmica de Jesus Cristo. Eu sou mestre e senhor, e vós o dizeis, eu sou, mas eu lavei os vossos pés. Fazei isto uns aos outros, para que possam ser felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, vou falar uma coisa aqui que eu disse hoje, e em seguida eu vou para Nossa Senhora. Porque aqui a gente faz assim, a gente fala da situação do país, pedindo paz e conhecendo um pouco. A gente parte para a leitura e para o Evangelho, pega a mensagem. Depois nós vamos a Nossa Senhora. Mas hoje aqui, na parte da manhã, nós tivemos um casal que estava fazendo hoje 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. E eu aproveitei e disse assim, olha, ninguém chega a 60 anos de casamento de graça. Primeiro, precisa de muito amor. Segunda, precisa de muita saúde, porque senão não basta amar. Um pode morrer primeiro que o outro. Tá certo? Meu pai amava minha mãe e só viveu 32 anos com ela. Morreu cedo. Não é? Precisa também de saúde, que é outra graça. Mas ninguém chega a 60 anos de casamento sem ser humilde. Por quê? No casamento é preciso humildade. Ou seja, o que é humildade? Humildade é fazer com que o outro seja mais importante. Ou seja, para o marido, o mais importante é a esposa. E para a esposa, o mais importante é o marido. Quando o casal age assim, é casamento para a vida inteira. Agora veja, não é só a humildade de eu diminuir para que ele cresça ou ela cresça. É preciso serviço. Eu sirvo a minha esposa para que ela seja feliz. E ela me serve. Humildade e serviço. Tá certo? Quer ser feliz? É assim que a gente deve agir. É assim que Deus nos mostra. Agora vamos para Maria? Vamos para Maria. Humildade e serviço. Mãe de Deus. Maria foi uma mulher de muitas virtudes, sendo a mais importante delas a humildade. Ao refletir, nós vemos as palavras de São Gregório de Nissa, que diz assim: o verbo chama pobreza em espírito. O que é pobreza em espírito? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito. O que significa isso? Pobreza em espírito é a humildade voluntária de um espírito humano que se renuncia. Eu renuncio às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu renuncio às minhas vontades para fazer edificar o outro. Amém? Isso é pobreza em espírito. Então nós vemos aqui, quem é a Maria? Ela é a discípula fiel, ela é excelsa intercessora, ela é a mãe de Jesus, portanto ela é a mãe de Deus.
O que é que qualifica a sua humanidade? É ser pobre, é ser humilde e serviçal. Ela é totalmente disponível ao Senhor. É ela que diz aqui: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E no Magnífica ela vai dizer assim também: Ele olhou para a humildade de sua serva. Com tantas mulheres do mundo, ela teve a honra de ser a primeira morada de Deus, o primeiro sacrário na terra. Tem uma música que canta que eu acho linda, que fala disso. Expõe, Maria, expõe teu filho para nós, primeiro sacrário, onde o corpo de Cristo habitou. Outra coisa, ela, quando a sua prima Isabel, ela fica sabendo do anjo que Isabel está grávida, ela se coloca a serviço também. Maria, quem é ela? Uma mulher que se preocupa com as necessidades humanas. Ela busca ampará-las, pois entende que o amor a Deus se revela no amor ao próximo. Por isso, das aparições dela, ela se preocupa com as necessidades humanas. Ela vê a dificuldade dos homens que vão caminhando sem Deus, vão ofendendo a Deus, por isso pede a conversão, pede para rezar e pede para nós se responsabilizar uns pelos outros. Maria é, portanto, exemplo de humanidade, de como viver humildemente para Deus, sem pompa, sem aplausos, uma vez que tudo o que acontece na nossa vida é dádiva de Deus. Sendo assim, toda honra, toda glória devem ser prestadas ao Senhor, para que nós não sejamos ladrões da glória de Deus. Quem diz isso é Santa Catarina de Sena. Nós não podemos ser ladrões da glória de Deus. O protagonismo é de Jesus. É Ele o Senhor e Mestre. É por isso que ela fala: faça tudo o que Ele disser. Eu sou a serva do Senhor. Ele olhou para a humildade da sua serva. Meus irmãos e minhas irmãs, encerro a homilia dizendo a vocês o seguinte: quem aqui quer ser rei, seja servo. Quem aqui quer ser servido, aprenda a servir. A melhor maneira de você amar a Deus é servindo o outro, é valorizando o outro, é dignificando o outro. Isso começa logo em casa, na relação de marido com esposa, de pais com filhos. Nós estamos nesse mundo para deixar a luz de Cristo ser refletida aos outros. Amém? Amém. Vimos muitas coisas e pode ter certeza, se o ser humano aprendesse a amar o outro como Jesus, servir o outro com a dignidade que o outro merece, dar importância ao outro, nunca haveria guerra no mundo. A guerra no mundo por causa do egoísmo, puxar somente para si e o outro que se dane. Avalia bem o que Jesus nos ensina, e aí a gente pode caminhar com as graças de Deus. Maria, a humilde serva do Senhor, que ela nos ensine também a ser humildes, a sermos servos e a deixar como protagonista toda a honra e toda a glória ao seu Filho Jesus. Amém? Amém. Fiquemos de pé e rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,